Olá, boa noite, pessoal. Boa noite para alunos do 7º noturno, pessoal do diurno também, que estiver aí nos assistindo. Tem um pessoal diferente também, né? Boa noite, a Fer está aí nos assistindo. Boa noite. Estamos começando, então, a nossa aula de metodologia do ensino de lutas. E seguindo essa reta final do semestre, né? Quebrando o galho aí via EAD, de forma virtual, bem distante do que nós gostaríamos, mas é o que dá para fazer por enquanto, né? A gente está trazendo essa série de convidados aí, eu já apresento o convidado de hoje, vai ser o quarto convidado, já tivemos aí um professor o Léo, professor de escola, que trabalhou com lutas na escola, tivemos o Estevam, né, lutador de jiu-jitsu e muay thai, famoso em Sorocaba aí, também lutou MMA, veio falar um pouco da vida dele. E na segunda de manhã tivemos o Rafael Santo, capoeirista, veio falar um pouquinho da capoeira aí, fugindo, né? Então, de novo, eu trago o Gil, né? Infelizmente ou felizmente, eu tenho essa conexão forte com o Gil. Então, as pessoas que eu conheço mais são do jiu-jitsu mesmo. Mas eu não trago só por causa disso, né? Eu trago porque eu acho que são pessoas que vão agregar, que vão trazer uma visão interessante para discutir aqui. E a ideia é que vocês tentem trazer tudo o que foi discutido nas aulas até então com os nossos convidados, né? Questionem os convidados, perguntem de que modo eles ensinam, como que eles aplicam, né, as técnicas e a tradição de uma arte na sua própria pedagogia, se eles recriam isso, ou se eles seguem a risca o que foi ensinado, enfim. Eu acho que essas discussões que são interessantes, né, discussões mais pedagógicas. E também aproveitem para questionar quem não é lutador, nem pretende ser, aproveita para questionar os lutadores que estão sendo convidados, dicas, né? Como que eu posso adaptar para, de repente, para a minha realidade, para a minha escola, para o meu clube, para a ACM, para a instituição que eu trabalho, como que eu posso usar esse conhecimento, não para reproduzir as técnicas, né? Nesse caso, eu teria que procurar uma academia especializada, mas para pedagogizar as lutas e utilizar aí como jogos de oposição, como brincadeiras, as lutas no seu aspecto mais lúdico e menos técnico, menos agressivo. Então, aproveitem para sugar esses convidados aí também nesse quesito, né, para que vocês possam aplicar depois na própria realidade de trabalho, tá? Acho que as lutas são têm um aspecto lúdico muito forte e que podem ser adaptadas para qualquer realidade, né? Para a escola, para a recreação, para o clube, para o esportes, de uma maneira geral. Ela sempre pode ser adaptada, e aí essas pessoas vêm aí para favorecer essa discussão nossa. Então, eu vou apresentar brevemente, depois ele vai falar mais sobre ele, mas o Júnior Gabriel, ele é mestre de jiu-jitsu, faixa preta já, trabalha com o jiu-jitsu há muitos anos, né, já faz uns bons anos que ele é faixa preta, trabalhando com todos os níveis de idade, né, é dono da Academia Delta, ali no Central Park, tem aulas até para crianças lá, então acho que dá uma discussão interessante, não sei se é ele que dá aula para as crianças, mas é uma conversa que me interessa muito, eu fiquei 5 anos dando aula para criança, então é um assunto que me interessa, que eu vou aproveitar para puxar uma questão ou outra, e aproveitem a lateral aí para fazer questões, tá? Aproveitem a lateral para o chat aqui do lado, não dá para todo mundo estar presente na live, mas aproveitem para fazer todas as perguntas possíveis. E, seguindo as recomendações da direção, eu vou solicitar que vocês façam pelo menos um comentário na lateral aqui, todo mundo, porque eu vou usar como chamada, tá? Quem não tiver escreve boa noite, tá ótimo, ou escreve presente. Se vocês não tiverem logados, aí vocês digitem o nome e a presença, tá? Quando você está logado, já aparece para mim o nome da conta e eu consigo colocar presença. Se você não estiver logado no YouTube, aí eu preciso que você escreva o seu nome, tá bom? Todo mundo faça isso, por favor, que eu preciso enviar a chamada para o Valentim ainda hoje, tá? Não é para ferrar ninguém, tá? Fiquem tranquilos. É para a gente saber a quantidade de alunos que estão frequentando as aulas,
para a gente tentar ajudar quem não está podendo frequentar, está com problema de computador, está com problema de internet, está com alguma dificuldade de acesso. Então, nós precisamos identificar quem são essas pessoas para poder promover alguma ação que vá colaborar e permitir, então, que essas pessoas façam as aulas, tá bom? Então, sem mais delongas, é um prazer recebê-lo, Júnior, muito obrigado. A gente está sempre se vendo aí, discutindo as outras coisas, né, que não o jiu-jitsu. Por ironia do destino, hoje a gente discute outras coisas e não o jiu-jitsu, mas hoje é o assunto pelo qual nós nos conhecemos, né? O assunto de hoje é o jiu-jitsu. Então, muito obrigado já antecipadamente, seja bem-vindo. Eu vou tirar a minha janela aqui, mas eu estou ouvindo e aí, se precisar, eu volto para fazer questões, tá bom? Muito obrigado, seja bem-vindo. Tá joia, Rubens. Tá bom, primeiro eu que agradeço, Rubens, tá? Para mim eu fico extremamente lisonjeado de poder participar da aula, né? Para falar de alguma coisa que praticamente é o divisor de águas da minha vida, né? E que gosto muito de falar, né? Bom, vou falar um pouquinho da história, né, do jiu-jitsu, né, para vocês, né, não sei se isso já foi comentado aqui, né, mas é interessante que vocês saibam. O jiu-jitsu, ele tem, assim, ele se perde muito no tempo, na verdade, né, a gente não tem uma ideia exata da onde começou o jiu-jitsu, né. E quando eu me refiro a jiu-jitsu, eu não estou falando desse jiu-jitsu que a gente conhece hoje, né, o jiu-jitsu, ele teve algumas mudanças ao longo do tempo, né? Então, o jiu-jitsu, ele começou há mais ou menos 2.500 anos ali na Índia, uma parte montanhosa, e logo na sequência, né, ele começou a sair dali, né, e começou a ir para outros países. Se eu não me engano, depois de uns 400 anos, 400 anos atrás, ele foi para a China, né? Depois ele começou a ir para outros locais, indo para o Japão, onde, de fato, ele se fixou como uma arte marcial, né? E lá no Japão ele encontrou, né, um mestre, né, que se chama Jigoro Kano, né, que muitos de vocês devem conhecer ele pelo judô, né, e aí que se faz um erro até um pouquinho, que muitos acreditam que o jiu-jitsu ele saiu do judô, né, mas na verdade não, né, é o contrário, né, o judô ele acabou saindo do jiu-jitsu, né, havia aquele jiu-jitsu mais rudimentar, onde, enfim, valiam mais coisas que hoje não valem, que não são validadas, né? Mas daí por conta até da ocidentalização ali, né? Começou a ir muita gente para o Japão. O Jigoro Kano ele encontrou uma forma de, né, modificar algumas técnicas e acabou, né, desenvolvendo o judô, né? Bom, essa é a passagem ali do jiu-jitsu enquanto modalidade marcial, né? Ali ele já tinha uma estrutura, né? Já tinha algum modelo, né, de luta, e o Jigoro Kano ele foi muito perspicaz, né, no pensamento dele, né? Porque naquele momento, né, ele acabou tirando alguns golpes traumáticos, né, alguns golpes de impacto, na verdade, né, que soco, chute, que na verdade faziam parte do jiu-jitsu, né, para que a luta ela tivesse uma continuidade, né. Tanto é que hoje, isso se reflete no jiu-jitsu até hoje, né, essa ideia que ele teve. Bom, enfim, ele teve um aluno, né, o Conde Koma, né, que era um diplomata japonês que veio para o Brasil, né, lá para o norte, lá, se não me engano, em Belém, né, e por conta, né, e de alguns favores políticos, né, que ele acabou tendo, né,
até então patriarca lá da família Gracie, acho que o Gastão Gracie, se não me engano, ele era um político ali, né, bem influente, e acabou, e devido a esses favores, né, que o Conde Coma tinha, né, com ele, ele ensinou, né, o jiu-jitsu para o filho mais velho dele, Carlos Gracie, né? E dentro dessa sala de aula, vamos colocar assim, né, na verdade não tinha só o Carlos, né? Eram algumas pessoas, né? Se eu não me engano, tá? Também tem essa parte de história, às vezes fica um pouco confusa, mas tinha, acho que 2 irmãos japoneses, tinha mais um outro cara, tinha outro cara que é o Luiz França, que também é muito importante para o jiu-jitsu, né? Depois eu falo por quê. E depois o Conde Kong, enfim, ele teve que voltar para o Japão, né? Passou e ele ensinou até pouco tempo o jiu-jitsu, né? Para o Carlos Gracie, né? Mas o Carlos Gracie é um cara que gostou muito, né? E começou a treinar, né? Isso com os irmãos. Ele até por um motivo político eles se mudaram para até então, né? Capital do Brasil aqui, o Rio de Janeiro, né? Se não me engano, ainda era capital. E começaram a desenvolver, o Carlos Gracie começou a desenvolver o jiu-jitsu lá, né? Juntamente, né, depois com o irmão dele, né, que foi amadurecendo, foi crescendo, o Hélio Gracie, que talvez muitos de vocês conheçam, né? E era uma época muito interessante, porque o Carlos e os irmãos dele, né, não só o Hélio, né, eles tinham por hábito, para mostrar a eficiência do jiu-jitsu, né, que eles estavam desenvolvendo, eles faziam lutas, né, com outras modalidades marciais. Então, enfim, tinha um capoeirista conhecido, eles iam lá, lutavam com o cara, ganhavam, e nisso eles começaram, o pai político, né, enfim, né, tinha também tinha um poder, né, aquisitivo, suponho, grande, né, eu já não posso falar, isso é só uma suposição. Então eles começaram a agregar como alunos, né, várias pessoas, né, de alta casta ali, né, na época do Rio de Janeiro, né, advogados, médicos, né, e começaram a ensinar o jiu-jitsu, né? E a família Gracie foi uma família que sempre de uma todo Gracie tinha uma prole muito grande, né? Então cada filho homem que nascia tinha 8 filhos, 10 filhos. Então isso acredito que também acabou contribuindo para a expansão do jiu-jitsu ali no Rio de Janeiro e também para outras regiões do Brasil, né? Mas o jiu-jitsu ele não fica só na questão da família Gracie, né? Por isso que eu falei lá atrás do Luiz França, né? O Luiz França é um aluno direto, né, do Conde Coma, né? Teve aulas com o Conde Coma, né? Ele não tem uma relação direta com a família Gracie, né? Mas ele também começou a ensinar aquilo, né? E um dos alunos do Luiz França foi o famoso Oswaldo Fada, né? E o Oswaldo Fada ele também começou, né, pegou o gosto pela coisa, foi para o Rio de Janeiro, ou já estava no Rio de Janeiro, me foge agora isso da cabeça, e ele começou também a desenvolver lá, tá? Só que diferentemente, né, da família Gracie, ele começou a pegar né, um nicho de um pessoal menos favorecido ali no Rio de Janeiro, né? Enfim, né? E Travou a internet já dele. era, Júnior, ele já era grande lá ô Júnior, lá no Rio de Janeiro, começou a vir para São Paulo, começou a se expandir, né? E a família Gracie deu outros, né, áreas para o jiu-jitsu, né? Sempre com essa questão do desafio, né? Até é interessante, voltando um pouco atrás, o Hélio Gracie, ele acabou, na época, né, ele era usado ali, né, por ser o menor, por ser o mais novo, mais jovem, né, como
um instrumento ali para lutar com indivíduos maiores que ele, né? Então ele fazia lutas como essas lutas que a gente chama de hoje de MMA, na verdade, era vale tudo, né? Então ele fazia mais ou menos isso, né? Então ele desafiando um. Caiu, pessoal. Ele tá com problemas na internet. Vamos aguardar um pouco, acho que eu já volto. Tá tudo bem, Rubens? Agora voltou, Tá? cara. Deu uma travada. Aliás, tá travando de novo, na verdade. Parou? Tá. Você voltou, É. mas O meu áudio tá travando? agora a imagem tá travada e o áudio tá travando também. O áudio tá travando? Caramba, deixa eu ver aqui. Agora o áudio foi, mas tá ali, ó, no limite, quase Foi. querendo. Acho que dá para continuar. Vamos tentar? Dá pra continuar. Se não quiser, eu tiro aqui, eu falo de boca mesmo, assim. Também. Tirar o quê? Você diz a Tá? imagem? Tirar meu fone. Às vezes pode ser que isso que esteja atrapalhando, né? Não, eu acho que é a internet mesmo, mas vamos tentar. Segue aí. Tá. Então, bom, então não sei onde eu parei, né? Mas assim, da minha explicação, mas então, daí eles tinham vários desafios, né? Ali no Rio, no Rio de Janeiro. É, houve a oportunidade, por exemplo, eles sempre foram muito assim, a família Gracie, né? Acho que ter a passagem de um lutador japonês que era campeão mundial de jiu-jitsu da época, né? E daí que eu falei, não me pergunte como ele era campeão mundial, porque eu não sei qual que era o formato disso ou porquê, mas eu sei que ele era o melhor lutador de jiu-jitsu, né, que se tinha, né, ali no Japão. Ele não quis enfrentar o Hélio Gracie, daí ele, o segundo melhor lutador, o vice-campeão mundial, que era um japonês chamado Kato, lutou, né, com o Hélio Gracie venceu, né, ele. Daí esse japonês campeão mundial, chamado Kimura, daí ele aceitou a luta, né, depois de uns 10 minutos, 11 minutos, ele conseguiu, parece que venceu o Hélio Gracie através desse golpe tradicional, que inclusive hoje a gente usa no jiu-jitsu, que chama Kimura, né. Enfim, daí então, por meio desses desafios, né, o jiu-jitsu ele foi se popularizando, né, não só no Rio de Janeiro, como em outras localidades, né, porque ele começou a se expandir, né. Ah, e depois ele começou, já na década de 90, surgiu o UFC, né, é, acho que ele foi formado pelos irmãos Ferditta, se não me engano, pelo Rorion Gracie, se não me foge da memória, né, Os onde Fertitta vieram era depois. a ideia. Oi? Os Fertitta vieram depois. No começo era só os Gracie mesmo. Isso, era o Rorion Gracie, depois o Ferditta, eles compraram o Isso, evento do Rorion, né? Inclusive exato. fizeram muito dinheiro e até o Rorion ficou, né, falou assim, que eu fui vender isso, né, cara? Né, que se popularizou tanto que hoje é uma coisa gigantesca, né? Acho que todo Sim. mundo, se não todo mundo, a maioria acaba sabe o que é o UFC, né? Ah, enfim, daí ele começou a se popularizar, né? Muito por conta, primeiro, ele foi muito mal visto, né? Porque muitos lutadores de jiu-jitsu na época, principalmente no Rio de Janeiro, né? Até começaram a tem um termo para isso, os pit boys, né? Que eram os praticantes de jiu-jitsu, né? E muitas vezes de alguma outra modalidade que usavam isso para brigar na rua, em bares, enfim, né? Então, o jiu-jitsu na época, né, que eu comecei, por exemplo, ele era muito desprestigiado por conta disso, né? Era um esporte violento, era um esporte que você treinava para brigar na rua, né? E depois, né, com a mercantilização, né, do MMA, né, do antigo Vale Tudo, né, acabou fazendo, isso aí é uma suposição minha, né, dando um olhar diferente também para o jiu-jitsu, né, entende?
era o que basicamente o Royce Gracie usava, né, no início para vencer as lutas, né? Muitos lutadores se valiam às vezes para vencer uma luta, né? Então é mais ou menos essa história do jiu-jitsu aqui no Brasil, até que hoje, muito provavelmente, né, até uns anos atrás, ou era pelo menos, né, um dos esportes individuais, depois do futebol, um dos mais praticados, né, aqui no Brasil. Bom, eu comecei no jiu-jitsu já faz algum tempo, né? Já foi em junho de 2002, né? Eu tive uma adolescência, né? Que eu sempre fui o cara meio zoado da turma, né? O cara, né? Isso aí com meus 12, 13 anos de idade, mais ou menos, né? E, enfim, né? Isso me perturbava muito, né? Até o momento que, né? Depois, quando eu tive algum tipo de autonomia, né? Eu me matriculei, né? Numa academia de jiu-jitsu, né? Isso aí já com meus 18 anos ali, né? Um pouco menos, mas acho que com uns 18 anos. Eu comecei a praticar, né, o jiu-jitsu, né? Confesso que não gostei muito no começo, né? Eu achei muito complexo, né? O estilo de luta, né? Mas depois eu comecei a ir, a praticar, a gostar, a ver que eu tinha até uma condição atlética, uma potência ali genética para poder estar desenvolvendo, né, melhor a luta. Né? Eu comecei numa equipe chamada Machus Fighting, né, hoje não existe mais aqui em Sorocaba, né, e eu me recordo muito bem, né, da metodologia de treino, né. Tinha o Márcio Vieira, né, que ele era um instrutor faixa roxa, ele já tinha formação em educação física, né. Eu me recordo que os treinos dele eram mais didáticos, né, se é assim que a gente pode falar, né, e tinha o CC Roberto Machusso, né, que muito conhecido no judô, que tinha um treino mais antigo, né, aquele treino versado mais para a parte física e, enfim, né, então eu tive contato já no primeiro momento com duas formas, né, de observar o treinamento de jiu-jitsu, né, quando ministrado por um ou por outro, né, e depois eu senti uma necessidade, né, eu vi que eu estava melhorando, né, eu vi em mim um potencial ali para poder competir. Eu comecei a treinar com o professor Christian, né? E daí eu comecei, isso aí já na minha faixa azul na época, né? Eu comecei a treinar, né? Já era um outro modelo de treino e a partir daí eu treinei com muita gente, né? Treinei na época com o Robert Drysdale, né? Bastante, né? Na academia dele em Itu. O Robert, para quem não conhece, né? Quem não vivencia isso, ele é um grande nome do jiu-jitsu, né? Ele treina lutadores do UFC, né? Lá em Las Vegas, né? Ele treinou Forrest Griffin, o Frank Mir, enfim, vários lutadores. Tive contato com o Demian Maia, treinei também um bom tempo com o próprio Demian Maia. Demian Maia é um cara que eu acho que quem acompanha o UFC já conhece. Na época eu comecei a treinar na academia dele, não é nem a atual academia, né, fica em outro lugar, é uma academia gigantesca, né, eu tive a oportunidade de já ir lá. Era uma academia que ficava no outro bairro, menor, né, você subia uma escada, e treinei, ele tinha, acho que ia para a segunda luta do UFC dele, né, então isso faz um bom tempo já. Então, treinei um cara espetacular, de passagem, né, assim como todos eles, né, que eu me referi até agora, né. E assim foi indo, né, treinando, né, na época teve uma, uma ruptura, uma cisão, né, de equipes, né, que era a Brasa, depois, né, saiu, formou Checkmate para cá, foi Atos para lá, e nessa aí eu
fiquei na Checkmate. Treinei bastante também com a Michele Nicolini, Bruno Martins, Ricardo Rubio, né, o Rafael Sório ali em Itu, né. Inclusive fui graduado faixa preta pela Michele Nicolini, né, e fui desenvolvendo o trabalho, né, aqui em Sorocaba. Chegou um dado momento, né, que eu lancei mão, né? Lancei mão não, porque na verdade eu sempre quis ser atleta, né? Eu sempre tive a ideia de ganhar título, né? Tanto que eu ganhei alguns de expressão até, né, nesse meio tempo, né? Fui vice-campeão absoluto sul-americano de jiu-jitsu, fui campeão brasileiro, né? Tive alguns campeonatos regionais, né? Só que o que acontece? Nesse meio tempo eu comecei a trabalhar numa academia, na Academia Elite, aqui em Sorocaba, e, né, eu conversando com o Edmilson, que é o dono lá, né, falei para ele sobre a possibilidade de dar aula de jiu-jitsu. Na época eu era faixa roxa, né, não era nem faixa marrom, estava para pegar marrom, né, eu era faixa roxa, e eu comecei a dar aula lá, né, e lá que comecei já formado, né, comecei a ter alunos de jiu-jitsu. Eu tive algumas experiências anteriores, até na minha faixa azul, né? Só que, enfim, não tinha aluno, não tinha nada, né? Não conseguia desenvolver nada ali, né? Com academia alguma, né? E eu colocava na minha cabeça que eu queria ser mesmo era competidor, né? Até que eu tive, né? A oportunidade de poder estar desenvolvendo o jiu-jitsu pós-formado lá na Academia Elite, que inclusive estou até hoje, né? E daí eu peguei muita gente nova, eu tive um certo privilégio, né? Porque ficou muito mais fácil eu poder estar ministrando as aulas de jiu-jitsu, né? E passando aquilo que eu conhecia, né? E o grande interessante, pessoal, que assim, aonde eu na instituição onde eu me formei, né, ela não existia uma disciplina igual vocês estão tendo hoje, né, sobre lutas. Não tinha isso, né. Eu me recordo que uma turma anterior até tinha, que se chamava Ataque e Defesa, o nome da disciplina, né. Na minha turma, em particular, não tinha isso, né. Então tive contato com, enfim, com planejamento de aula normal, né, como fazer um plano de aula, né. E concomitantemente a isso, que é muito interessante, o meu irmão, né, o Leandro Gabriel, que hoje também é professor faixa preta de jiu-jitsu, ele estava na FEFISO, né, junto, né, então até uma coisa que eu me arrependo até hoje, eu devia ter, né, eu só mudei lá, né, eu fiz 3 anos e meio de direito, depois eu parei de fazer direito e fui para educação física, né, e meu irmão, né, como eu falei concomitantemente, ele começou a fazer FEFISO junto comigo. Assim, eu numa outra instituição, ele na FEFISO, né? E na época dele também não tinha isso lá na FEFISO, né? Ele não chegou a ter essa disciplina, né? Suponho que ela seja até nova depois, né? Não cheguei a questionar o Rubens, né? Mas acredito que ela seja nova, né? E então eu não tinha, né? Eu não tinha o único contato que eu tive, né, com eram as disciplinas que eu tinha lá na faculdade, que eu tive na faculdade, que eram referentes à didática, né, a fazer um planejamento de aula, né, e eu tentei usar isso, né, que na verdade era aplicado para a escola, né, tentei me valer disso para poder aprimorar as aulas que eu dava, né, ali nas academias, muito embora não fosse uma instituição de ensino, né, não era uma escola, nada, mas mesmo assim eu acreditava que eu poderia, de alguma forma, organizar melhor a aula usando esses elementos que eu aprendi ali na faculdade, né? E assim foi indo, né? E eu sempre notei, né?
dentro de todo esse tempo, né, que eu estou no jiu-jitsu, né, uma mudança bem grande, né, da forma como se conduz, né, um treinamento de jiu-jitsu, né. Eu observava muito, né, aquela parte mais globalizada, o que se chamava na época de consciência corporal, né, aprimorar a consciência corporal, né, através de movimentos globais, e mesmo assim fazer um ensejo ali de fragmentar, né, algumas posições e treiná-las de uma forma repetitiva, né, até o momento que eu passei por uma parte de aula mais para competição, né, em que a gente se valia muito mais da luta, né, tanto que me recordo, por exemplo, nos treinos na academia do Robert Drysdale, né, cara, era basicamente, não tinha muito esse negócio de correr, de aquecer, não, era porrada e você, cara, você ia embora ali, né, mais de 2 horas aí de treino, você não, né, não aguentando, e treinando sem parar, né. Então eu tive contato muito com essa parte também do jiu-jitsu muito competitivo, né. E daí eu comecei a observar isso, né, quando eu comecei a ministrar aulas de jiu-jitsu, e eu comecei a tentar, né, fazer um compilado, né, de tudo isso que eu observava e que eu exercitava, né, nos treinamentos, né. Então, minha aula ela acabava contendo elementos evidentes que, até por conta, né, do estágio de maturação que eu tinha, né, de vivência, né, do jiu-jitsu, tinha a questão bem agressiva, né, se é assim que a gente pode falar, no treino, entretanto, muito melhor modulado, né, com elementos globais, né, fazendo um movimento um pouco maior, né, tentando fazer com que a exegese fosse outra, né, do aluno, né, perceber o aluno, observar o aluno, né. Como eu falei, eu peguei, né, alunos iniciantes, né, hoje já faixas pretas, marrons, enfim, dão aula, né, de jiu-jitsu, né, o que me deixa muito orgulhoso, inclusive, né, e, e depois só para não esquecer, né, e depois eu acabei, né, me desvinculando da equipe Checkmate, fui para Zé Ritim, né, do Miguel Cavallari, que é a equipe que nós estamos já faz algum tempo, né, então eu faço parte hoje da equipe chamada Zé Ritim, aqui em Sorocaba, que é uma equipe bem grande, inclusive. Que tem que a palavra mestre ela não é tão adequada assim, né? Mas tem como líder o Zé Radiola, né? Que ele é muito conhecido aqui no Brasil e até internacionalmente. Foi professor de grandes atletas, Braulio Estima, enfim, né? Charles Negromonte, um monte de cara, né? E daí ele formou a Zé Ritim e a gente hoje está na Zé Ritim, né? Então, voltando, né, quando eu comecei a dar aula, eu me vi nisso, né, eu não tive uma disciplina, né, não tive uma matéria, né, de luta, eu não tive nada, né, em absoluto na faculdade, né, então eu tinha que me valer, né, dessa ideia, né, do que eu tinha aprendido, né, que era totalmente voltado para a parte escolar e tentar introduzir alguma coisa, né, para tentar gerar alguma diferença na questão de academia, né? E assim eu fiz, né? Daí eu comecei a observar, né, a evolução dos meus alunos, né? Comecei a observar aqui a forma como eu elaborava, né, e como eu colocava, né, como eu direcionava o meu planejamento e o plano de aula,
acabava proporcionando, né, um retorno, né, técnico grande deles, né, tanto que a gente sempre tem competição de jiu-jitsu, então a gente ia e eu observava isso na competição, né, e a gente começou, eu comecei a observar, né, essa, que talvez, eu não sei se isso foi para o bem, talvez porque o jiu-jitsu ele tenha se tornado alguma coisa extremamente é, esportivizada, né? Isso é, né? Pô, vou falar isso, né? A ideia de que você trabalhar uma posição, né, quase que milimetricamente fazia com que você tivesse algum tipo de vantagem, né? E daí a gente começou a observar lutas de jiu-jitsu, de fato, que pelo menos aos meus olhos não me agradavam, né? Lutas que eram até chatas, né, de serem observadas, né? Exatamente porque não se tinha esse elemento global, que eu acredito que seja um primordial, né, para o pro processo de aprendizagem, né? E ele sendo substituído abruptamente pela questão dessa coisa mais pontual, dessa coisa milimétrica, né? Tanto que quando você observa, não, claro que em todos os casos, né, mas em alguns, uh, um aquecimento, por exemplo, que seria para a gente trabalhar um movimento, né, o maior número de movimentos possíveis, né, para não só para o aquecimento, como também para trabalhar isso no aluno iniciante, a gente via aquecer já numa posição inicial, né, de origem, né, com às vezes o professor falando, não, vai, coloca a mão aqui, coloca a mão ali, como, né, eu não gosto muito de seguir essa linha de pensamento. Evidente que quando o aluno ele tem uma certa, quando ele compete muito, quando evidente que é que isso pode fazer alguma diferença, né? Mas eu estou falando isso aí, né? Talvez para os 10%, né? Para os 90% que vão para a academia para a prática, talvez isso acabe gerando um certo entrave, né? Nesse processo de aprendizagem dele, né? Então essa foi uma experiência que eu tenho até hoje, né? E inclusive eu queria até falar que eu comecei a fazer uma observação, isso aí desde o ano passado, né, com o ensino menor, né, com a educação menor, né, partindo de algumas leituras, né, de Deleuze-Guattari, enfim, né, e tentando, né, de alguma forma, aplicar isso, né. Claro que talvez não conseguindo pela falta de conhecimento que eu tinha, né, mas continuo os estudos, né, disso, né, que foi inclusive objeto de tese do Rubens, né, e que me causou um alvoroço. Olha, depois eu tô falando de um cara que já tem 18 anos aí de jiu-jitsu para, né, para mais, né, causou uma coisa, eu falei assim, cara, tenho que tentar observar isso, né, a cartografia, cara, meu, fluxos, né, eu tenho que, né, conseguir fazer uma leitura minha, uma leitura do aluno, tenho que conseguir encontrar isso, né? A educação menor ela não fica só na escola, né? A educação menor eu me entendo enquanto um educador, né? Eu me entendo, eu não sou eu observo alguns professores falando categoria de base, né? Essa coisa que o menos graduado ele ainda está na base, não sei o quê. Então, eu não gosto desse tipo de coisa, cara. É tudo aluno, né? Eu gosto de ser professor, eu gosto de ser chamado de professor, eu acho que é uma, é um, é uma coisa que eu aprendi, ou eu descobri, né, essa vocação através do jiu-jitsu, né? Então a educação é uma coisa que ela é muito forte em mim, né? Eu,
Acho que uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida é se chamar de professor, né? E até hoje, como eu estava, né, comentando, eu estou tentando experimentar outras coisas, né? Hoje, né, tentando através da educação menor, por procurar fazer com que a minha aula ela seja observada por mim, né, e evidentemente pelos alunos, né, de uma forma um pouco diferente, né? Não que eu não fizesse isso, né? E isso é uma outra característica minha enquanto professor, né? Eu seguia um planejamento de aula, né? Igual o Rubens fala às vezes, né? Ele fala assim, não, né? Porque já falaram para ele, enfim, né? Você tem que ter um planejamento, que, né? Senão isso não é ser professor, né? Você não planejar algo, né? Mas eu planejava algo, né? Dentro de um diagrama que eu fazia, né? Vou usar esse termo aqui, um diagrama, onde eu sabia o que eu ia fazer. Eu entrava no tatame sabendo, né? Eu aguardava, evidente, né? Você não sabe quem que vai ir para a sua aula. Tem alunos que faltam, alunos que são mais assíduos, né? E depois de um tempo você acaba tendo faixa roxa, faixa azul, faixa roxa, faixa marrom, faixa preta, tudo no mesmo canto. Você tem que saber como dar conta disso, né? Tem que saber como dar conta de proporcionar uma aula, né, que seja produtiva para todos, né? E isso acaba sendo uma responsabilidade muito maior do que eu tinha, por exemplo, quando eu comecei a dar aula ali para majoritariamente, né, todos faixas brancas, né? Que é a primeira faixa do jiu-jitsu, né? Não é a primeira, é a primeira faixa do jiu-jitsu, né? Depois tem algumas outras, né? Então, então até hoje, né, tô orquestrando, né, essa ideia, né, do jiu-jitsu com algumas outras visões, né, com algumas outras observações, né, posto que eu entendo que o jiu-jitsu é uma ferramenta, né. Eu sempre falo isso, né, eu acho que o Rubens mesmo já deve ter ouvido, né, nas graduações, né, eu sempre procuro passar para o aluno, porque o jiu-jitsu, por si só, eu já fiz 3 anos e meio de Muay Thai, já tive uma experiência com outro tipo de luta, né, com o judô também, no início, eu fiz muito, mas dá a ideia para o aluno, né, que o jiu-jitsu, ele é uma ferramenta, né, que faz com que você consiga entender o companheiro de treino seu como uma extensão do seu próprio corpo, né, naquele momento, né? E no momento que você gera esse impacto, né, de ideia para ele, é, acaba gerando mais amizade, acaba gerando uma visão diferente do que é o jiu-jitsu, né? Ele acaba não vendo mais o companheiro de treino dele como inimigo, né? Que às vezes acontece, né? Entende? Como alguém que ele tem que vencer a todo custo, né? Evidente que quando a gente treina, a gente quer vencer, acho que isso é mais do que natural, mas saber que aquele amigo de treino seu, ele é alguém que naquele momento, né, ele, ele faz parte, né? Ele faz parte daquele seu momento, né? Ele tem uma importância, ele tem uma importância muito grande, né, para o seu aprendizado, né? E no momento que você consegue fazer com que o aluno ele entenda isso, né, ele fatalmente aí ele vai acabar, né? Desculpa usar o termo fatal, né? Nesse meio de pandemia, né? Não é um termo acho que muito bom para se usar, mas fatalmente ele vai entender que o companheiro de treino dele, que o amigo de treino dele é uma parte constituinte, né, daquilo todo, né? E isso acaba se refletindo na comunidade, né, na sociedade, né, em todas as relações que nós temos ao nosso entorno, né? Sejam elas familiares, profissionais, entende? Então, eu procuro também sempre dar ênfase a isso nas minhas aulas, né? Para que o aluno ele entenda que o jiu-jitsu ele não é simplesmente só um elemento de competição, porque isso aí é natural, né, da luta. Você tem que
você tem que dar alguma coisa além daquilo, né? Então, era essa a ideia que eu sempre procurei dar, né? E o Rubens aqui já deve ter ouvido muito eu falar isso, né? De essa coisa de você entender o seu companheiro de treino, né? Porque eu já vi muito, cara, muito. Cara até sair de treino, sabe, porque perdeu, porque não sei o que. Não, você ter esse entendimento. Como tem muita gente maldosa, nossa, cara, eu já vi de tudo no jiu-jitsu. De tudo que vocês puderem imaginar, eu acho que eu já vi, tá? Então, é mais ou menos essa minha história, né? A forma como eu observava o jiu-jitsu, né? Não tendo essa disciplina que vocês estão tendo a oportunidade de ter, né? Eu acho que isso aí se eu tivesse isso na minha época, né? Meu irmão, né? Também na FIFISO, né? Com certeza seria uma coisa diferente, né? E eu estou falando particularmente de questão de academia, né? Não da escola, né? Porque eu nunca dei aula em escola, né? Então eu não consigo ter essa experiência para dar, né? E uma pergunta que o Rubens me disse, né? Eu já dei aula para criança, né? Mas poucas vezes, né? Não foram muitos porque tem alguns professores na minha academia. O Diego foi um deles que deu aula há muito tempo para criança, né? O Rafael Fazio hoje, né? Ele dá aula para crianças lá, né? Mas eu, né? Uma vez ou outra, eu sempre estava presente ali nesse trabalho com um pessoal um pouquinho mais novo, né? Júnior, acho que foi bem legal a sua fala, passou pelos pontos principais. Nós temos mais uns minutos ainda, então eu vou aproveitar para ver as perguntas na lateral aqui. Primeiro, a Fernanda e o Diego, saudade dos dois também, eles estão pedindo um beijo, né? Se puder mandar um beijo para os dois aí. Mandar um beijo aí pro Diego, pra Fernanda, tá? São lá meus primeiros alunos, na verdade, né? Primeiros alunos. Quando comecei na Elite, né? Foram meus primeiros alunos, né? Fernando Você faixa está marrom entregando a hoje, idade, né? não faz Diego isso. faixa preta. Oi? Você está Eu entregando costumo a falar que idade. eu sou meio avô, cara, porque tem aluno meu que já dá aula, então eu falo que às vezes até me sinto um avô, às vezes, né? Tudo bem. E aí, algumas perguntas aqui que surgiram, né? A primeira delas, ó, o Gleison, ele pergunta se tem espaço para o lúdico nos seus treinos. Mas, assim, eu acho que ele está usando o lúdico aqui em forma de brincadeira, né? E não no conceito de lúdico de adentrar um outro mundo. Porque para quem gosta de praticar jiu-jitsu, né? Mesmo que seja um treino altamente tecnicista, um treino com aquele clima de competição, aquilo é lúdico, né? Porque é um outro mundo que você adentra, você esquece de tudo. Eu acho que ele quis dizer, né? Ele pode complementar a pergunta aqui na lateral, se você usa brincadeiras e outros recursos além do próprio mundo do jiu-jitsu nas suas aulas, é uma pergunta. A próxima, eu vou falar todas já, porque daí você termina e a gente já encerra, porque eu tenho mais uma aula para dar ainda, tá? Então eu já vou falar todas de uma vez. Vamos ver se vai lembrar de todas. Aí a segunda, o Cris, ele está perguntando no potencial do jiu-jitsu para aliviar o estresse, né? O quanto que o jiu-jitsu pode ajudar uma pessoa que não quer ser competidora, né? Para ela aliviar as tensões, enquanto atividade física, esse tipo de coisa, né? Por fim, né, o Chicão, que você deve conhecer também, não sei, ele está perguntando incluir o jiu-jitsu na escola. Como, assim, ele está no primeiro período, então, assim, a escola é outra questão, né? Assim, você não pode incluir uma Chicão modalidade. Vinícius, né? Então, talvez seja legal você falar um pouquinho do papel do jiu-jitsu para as crianças. Esquece escola, né? E falar, assim, o quanto o jiu-jitsu pode contribuir na vida de uma criança, né? Independente de onde ela faça. Acho que são essas três questões aí. E aí, só para complementar para o pessoal, né? Quando a gente está falando de educação física menor, de aula menor, é essa ideia de tentar potencializar a aula para que ela seja prazerosa, vou usar essa palavra, que ela não é bem filosófica, né? Não é o que a gente usa nos nossos grupos de discussão, mas para deixar claro para todo mundo que está aí, o quanto eu posso organizar a minha aula de uma maneira que ela seja prazerosa para todo mundo, né? Que todo mundo ali, desde a pessoa que está no primeiro dia
até o cara que está com 20 anos de jiu-jitsu e quer participar, está treinando para um campeonato, como que eu posso adotar uma metodologia que potencialize a vida de todos, né? Acho que esse é o grande desafio. Então, se você puder falar um pouquinho sobre essas coisas para a gente encerrar. Eu vou tentar lembrar de todas aqui, mas o jiu-jitsu ele tem já um elemento, suponho que lúdico, como você mesmo disse, né? Mas sim, né? Eu faço por vezes brincadeiras, né? E eu já fiz mais, na verdade, né? Confesso, mas brincadeiras, né? É, jogos de oposição, né? Infelizmente não tenho todos os recursos às vezes, né? Mas às vezes o judobol ele é muito interessante, né? De se fazer. Eu já fiz já, mas pela falta de ter, né? O golzinho às vezes impossibilita porque necessita de material. Fazer o que a gente brincava, né? Na época, né? De batalha campal, né? Que enfim, né? Era finalizações, né? Então tem alguns elementos ali que eu acabo adicionando, né, no final da luta, ou no final do treino, ou durante o treino, para poder tá inserindo essas brincadeiras, acho que ele quis dizer, né, lúdicas, né, mas não que a ludicidade ela não se apresente no jiu-jitsu e na forma como você conduz a aula de jiu-jitsu, né, ele tende a ser mais lúdico ou mais tecnicista, dependendo do professor, né, depende da forma como você vai direcionando a aula, né? A ludicidade ela acaba se manifestando mais ou menos, né? Se você for um professor mais, né? Vamos colocar o termo mais molar, né? Ou militarização, assim, mais militar, isso vai se manifestar mesmo, né? Se for um professor que trabalhar na margem, né? Você vai conseguir extrair, né? Um devir ali, uma manifestação de ludicidade na própria prática, né? Que o aluno ele vai acabar aproveitando, inclusive, de uma forma bem um pouquinho melhor, né? A outra questão foi qual, Rubens? Sobre o Recorda? potencial do jiu-jitsu para desestressar, para aliviar, Estressar. né, os sintomas Sim, da malária. o jiu-jitsu por si só, como uma atividade física, né? Fazendo a distinção de atividade física e exercício físico, né? Enquanto atividade física, assim como outras, né? Tem uma liberação hormonal que faz com que você relaxe, né? Você não necessariamente precisa ser um competidor, né? Isso que as pessoas têm que entender, né? O jiu-jitsu, ele não é bom competir, né? Exatamente para você ter um controle um pouco melhor, mas não é obrigado, né? Não é obrigado. Às vezes no próprio treino você acaba tendo, né? Por conta de processos internos, né? Tendo, às vezes, a mesma manifestação que você teria antes de uma luta numa área de campeonato, né? Dependendo de cada um, né? Então, você tem que domar isso em você, né? Aprender a lidar com isso, né? Não tirando a importância da competição, evidente, né? Ela transformou o jiu-jitsu também, né? Falei muito do UFC, né? Mas a competição ela transformou muito o jiu-jitsu e aprimorou muito ele, né? E qualquer outra, Rubens? A Uma hora relação, tá meio. o É potencial do jiu-jitsu do. na educação de crianças. Então, como eu falei, eu tive. Eu sempre me vali, eu acho que o Diego até seria um cara bem interessante para responder isso, mas suspeito que no momento que você tem crianças, né, e a gente trabalha ali numa faixa etária ali desde os 6 até os 9 anos, né, não são muitos na Delta Dojo, né, mas a gente tem, né, isso, daí sim passa, né, a gente tem um entendimento que depois dos 11, 12 anos a gente consegue colocar eles numa aula adulta, né, antes disso a aula, daí sim ela tem essa ludicidade que foi mencionada aí, né, com brincadeiras, né, cabra cega e às vezes coisas que nem fazem tanto parte do jiu-jitsu, né, mas a gente coloca, né, para que elas possam sentir o prazer daquilo, né? E daí a técnica, né?
ela acaba vindo em segundo plano, né? E ela aprende aquilo, né? Ela está motivada, né? Ela está, enfim, eu dei uma cabra cega, por exemplo, um pega-pega, um pique-esconde, né? É, cria uma motivação na criança, né? Às vezes até a aquisição desse conhecimento técnico, um armlock, por exemplo, que é uma chave de braço, né? Reta, acaba fazendo com que a criança ela consiga consiga captar isso de uma forma melhor, né? Porque um professor, por exemplo, que, como eu falei no começo lá, aquele professor mais, né, militarizado, que só que trabalha daquela forma, é evidente que uma criança ela não, né, ela está num aspecto totalmente diferente de um adulto que muitas vezes já está engrenado naquela molaridade, né, naquela coisa, né, a criança ela já necessita de né, tudo para ela né, é diversão, né? Vamos colocar assim. Então, às vezes uma brincadeira até desvinculada do jiu-jitsu, né, faz com que ela consiga estar aprendendo, né, uma coisa que você venha a passar, né, seja uma raspagem, né, que é uma técnica do jiu-jitsu, seja uma queda, que é uma técnica do jiu-jitsu, seja uma posição de finalização, que seja um estrangulamento, uma chave, né, ela vai conseguir, né, até compreender e sair satisfeita do treino a partir disso, né? Não, concordo plenamente. Inclusive, eu trabalhei bons anos com crianças e a idade mínima que a gente aceitava era criança de 4 anos, assim. E eu acho que o jiu-jitsu, não só o jiu-jitsu, né, assim, muitas coisas proporcionam isso. Mas o jiu-jitsu em particular, ele proporciona uma série de experimentações com o próprio corpo que amplia muito o repertório, tanto motor quanto afetivo da criança, né? Porque você passa por situações ali de vitória, derrota, de pressão, de escapar de uma posição, de pressão por cima, por baixo. É uma série de emoções ali num ambiente controlado, claro, né? Com um professor coerente, que não desrespeite as crianças e a capacidade delas, a preparação que ela tem para aquele momento. Mas eu acho que é um campo experimentação assim muito vasto para as crianças se conhecerem melhor, né? Enfim, eu defendo muito, né? Não hoje o jiu-jitsu especificamente, eu acho que não, esse negócio de ficar defendendo uma modalidade só porque é a que eu pratico, eu acho um pouco piegas, né? Mas hoje o jiu-jitsu, junto com outras modalidades de lutas, né, propiciam muito para a criança, uma experimentação muito grande da própria vida, das próprias capacidades. Eu acho que tem muito a oferecer, sim, né? E aí, rumando para o final, Júnior, né? Só comentando lá, você perguntou da disciplina na FEFISO. É uma disciplina nova, ela faz 1 ano e meio que ela tem ela, né? Era uma disciplina, foi na mudança curricular, tivemos uma mudança de currículo, e o Massari propôs que tivesse lutas. A gestão anterior entendia que lutas não era interessante para a formação da FEFISO, talvez por uma série de preconceitos que as lutas ainda sofrem de uma maneira geral. Mas aí a nova gestão, o Massari modificou muitas coisas lá, né? Ampliou muitos horizontes formativos, e aí ele trouxe essa disciplina que eu julgo muito importante, assim, né? Na minha opinião, deveria ter mais, deveria ter uma disciplina só de capoeira, por exemplo. Eu defendi isso na aula do professor Rafael Santo. Além da disciplina de lutas, deveria ter uma disciplina só de capoeira, 6 meses de capoeira. E, quiçá, 6 meses de jiu-jitsu brasileiro. Afinal de contas, depois da capoeira, o jiu-jitsu é, de certa forma, um patrimônio brasileiro, né? Ainda que tenha sido apropriado lá da cultura oriental, nós modificamos o suficiente para chamar de nosso, eu diria, né? Nós criamos uma série de técnicas ali que foram feitas em solo brasileiro, né? Para adaptar para a realidade Exato. dos jogadores. Tanto que o nome é BJJ, né? Brazilian Exato. Jiu-Jitsu, né? Exatamente por causa disso, né? É conhecido no mundo inteiro como Brazilian Jiu-Jitsu, né? Então, assim, é nosso, né? Então, de repente, 6 meses de jiu-jitsu na faculdade, para valorizar a nossa cultura, também não seria errado, né? Afinal de contas, tem futebol, tem basquete, tem handebol, tem vários esportes, por que não várias lutas, né? Eu diria. E aí, antes de passar para você se despedir, né? O Diego brincou aqui que ele fez um jogo com elástico que quase saiu morte, né? E eu me lembro rouba-faixa, né?
que a gente sempre faz. De roubar faixa. E sempre É sai tipo um flag, né? É um jogo muito acho que foi estranho do perigoso. flag aqui, eles colocavam atrás, você ia correndo, pegar. Mas essa batalha campal que eu me referi, ela é um negócio mais. Só que ainda bem que é só para adulto, né? Que a gente de vez em quando dá isso. Qual a diferença da batalha campal para o rouba-faixa? Batalha campal, cara, assim, você reúne, por exemplo, tem 10 pessoas, né? Daí você coloca 5 de um lado, 5 do outro, você como professor distribui da forma como você bem entender, e né, você dá um tempo para eles se organizarem, né, planejarem como que... porque a ideia é o seguinte, eles vão se enfrentar, né, e quem... meio que um resta um, né, o último que sobrar, né, ou os últimos, né, é a equipe vencedora, né, só que daí imagine isso, né, num ambiente que tem cara de 20 e tantos anos, né? Cara maior do que eu, cara. Competidor. Né? Competidor. É um negócio Eu conheci essa brincadeira como Highlander. Highlander? Só podia ficar um. Highlander é legal. Bom, agradeço muito. Assim. Foi muito boa essa conversa. Obrigado pela disponibilidade. E eu passo para você falar suas palavras finais. Obrigado, Rubens. Agradeço muito. Tá? Eu fico lisonjeado de poder estar estando aqui, né? Poder falar um pouco sobre o jiu-jitsu, né? A história dele, uma história minha também, né? Um pouco sobre a forma como eu administro, né? A forma como eu conduzo a aula, né? E um grande abraço, né? Para todos que estão assistindo, né? Os alunos, né? Aproveite bem essa disciplina, porque ela é muito importante, né? Não tenho dúvida disso. Não tenho nenhuma dúvida, né? E um abraço aí para todos os meus alunos que estão me assistindo também, tá? Fico muito feliz também e um beijo no coração de todo mundo, tá? Isso aí, Júnior. Muito obrigado, viu? Forte abraço. E também para o Miguel Cavalari também, hein? Boa. Fala um oi para os mestres também, né? Tem que dar um oi para ele também, senão vai ficar... Tchau, tchau.